Convidar você a ler comigo João 3, do 1 a 8. Sim, havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Pode sentar. Queria um guardanapo para mim, por favor. Oi? Quem? Eu vou orar por mim mesmo hoje. Coloque a mão no seu coração. Eu preciso de guardanapo, alguém ouviu? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado por essa palavra. Nós cremos, Deus, que mais uma vez o Senhor falará aos nossos corações. Prepara a nossa mente, o nosso coração. Buscaremos ouvir a tua voz, guardar e colocar em prática. Que essa palavra seja um divisor de águas em nossas vidas. Que possamos compreender a importância do nascer de novo. Amém? Você lembra alguma coisa do seu nascimento? Alguém aqui lembra? Esses dias eu vi o cara contando, né, com uma tristeza, e aí eu tô brincando disso às vezes. Rapaz, eu nasci precário. Nasci sem dente, nasci sem cabelo, nasci sem roupa, nasci chorando, nasci passando frio. Pode sentar, fica tranquilo. Tá de boa aí? E sempre quando a gente fala de nascimento, sempre está ligado a algo alegre, a vida, algo que Deus proporciona, algo que só Deus proporciona. E nós aprendemos o ciclo da vida, de você nascer, crescer, reproduzir e morrer. Isso tudo ligado à nossa realidade física, a esse mundo que nós estamos inseridos e vivendo. Só que aí você começa a perceber que a vida não é um morango, não é simples, não é fácil. Talvez quando criança, estou vendo ali Dom ali pequeno, talvez para ele tenha suas dificuldades dele, mas não tenha a devida compreensão acerca do que é a vida. E talvez você, muitos de forma precoce, compreenderam verdadeiramente o que era uma vida, o que era um sofrimento, o que era uma perda, o que era uma dificuldade. Outros tiveram um pouco mais de tempo em uma inocência, em viver ali de um modo muito mais tranquilo, até que compreendeu que realmente a vida não era algo tão fácil assim, mas precisava de muitas coisas, muitas informações para que eu pudesse viver de maneira satisfatória. E outros, ainda um pouco mais tarde, compreenderam que era necessário nascer de novo, porque do jeito que eu estou vivendo, não dá. Do jeito que as coisas estão acontecendo na minha vida, eu não consigo mais viver dessa forma.
Eu preciso compreender que é algo diferente. E lendo esse texto, nós vemos aqui um personagem chamado Nicodemos, que era uma autoridade, um fariseu, aquele homem que tinha o conhecimento pleno ali da lei de Deus, que buscava viver aquilo. Só que ele começou a ver e ouvir falar de Jesus, de que alguma coisa ali era diferente. E aí o texto, João aqui, ele fala, ele fala que Nicodemos, ele foi à noite ao encontro de Jesus. Ou seja, a gente compreende que ele foi escondido, porque o que ele representava para aquela sociedade, quem ele era e o que Jesus representava naquele contexto social era algo muito crítico, perigoso. Ele está conversando com Jesus, mas a atração era muito maior do que a razão humana. Eu creio que quando nós recebemos o chamado de Deus, quando nós ouvimos acerca da palavra de Cristo, nós compreendemos isso, naturalmente algumas amarras serão colocadas. Eu preciso lutar contra isso. Às vezes é a vergonha, é a timidez, é algo que sempre impede você de dar um passo a mais de fé em relação a Cristo. Eu creio que Nicodemos, ele pensou nisso tudo. Não, eu preciso conhecer. Ele veio cheio de informação. Ele fala Rabi, e Rabi é mestre. Ou seja, era alguém que tinha autoridade, alguém que era um mestre ali, um fariseu, e fala: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ali já há um primeiro reconhecimento da divindade, do que Jesus representava ali. Aí ele fala: pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. E aí eu acho que ele pensou: não, vou aqui exaltar aqui, eu vou falar, eu vou reconhecer isso, para quebrar talvez isso. Mas aí Jesus, com a delicadeza, fala assim. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não adianta você chegar até Deus com palavras bonitas. Não adianta você querer marcar presença nas coisas, nas atividades da igreja. Não adianta você ter uma Bíblia aberta no Salmos 91, no 23 na sua casa. Não adianta você falar que Jesus mora em seu coração e você não nascer de novo. Não adianta. Porque não basta ter uma intenção. Não basta simplesmente eu querer viver essa realidade. Eu preciso viver essa realidade. Eu preciso compreender que estar com Cristo é bem melhor. É bem melhor do que qualquer outra coisa que você possa ter. E Jesus deixou muito bem claro o que ele queria falar. Olha, é necessário nascer de novo. E eu digo, o conhecimento religioso não substitui o novo nascimento. Quantas pessoas eu conheço que conhecem a Bíblia, mas não conhecem Deus? Sabe de cor, eu não sei citar de Gênesis a Apocalipse na ordem certa, mas pastor, você não sabe, eu não gravei. Tem criança de 5 anos que sabe, mas eu não gravei. Eu estou pecando por conta disso? Não, porque eu não sou dono da verdade, eu não conheço tudo. Agora, eu preciso compreender que eu nasci de novo. Está aqui estampado aqui. Eu nasci de novo. Isso eleva o meu nível de intimidade com Deus, de comprometimento com Deus. Não basta conhecer. Não basta. Não é a posição, não é uma tradição, ou uma moral que eu tenho que vai me dar acesso ao reino de Deus. Não. Jesus disse: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer
de novo. É o que Jesus disse, não sou eu que estou dizendo. Vocês estão aqui hoje, vocês três, que hoje vão nascer de novo, para cumprir o que Jesus disse na vida de vocês, que é necessário. Não fala, olha, se você quiser, se tiver oportunidade, se um dia você acordar e falar, não, hoje eu vou fazer, não, eu preciso. Se eu quero viver o reino de Deus, não somente lá, por um tempo, mas aqui, enquanto estou aqui na terra, é necessário nascer de novo. Você pode frequentar a igreja, conhecer a Bíblia e ainda assim precisar nascer de novo. É muito comum você ver pessoas que nascem em um ambiente cristão, a família é de tradição cristã, desde pequeno vai à igreja e cresce meio que se acostumando com aquela realidade. Ainda assim essa pessoa precisa nascer de novo. Ainda assim essa pessoa precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, não com base no que foi apresentado pelos pais, pelo irmão, mas ela precisa viver essa realidade. Precisa compreender que um marco na minha vida é entregar minha vida a Cristo por completo. Nascer de novo. A gente compreende aqui o batismo apregoado por João Batista, é o batismo para o arrependimento. Não é um batismo para a perfeição, ou não é um batismo para pare de pecar imediatamente, não. É um reconhecimento que você tem de que eu vivi uma vida e em alguns momentos da minha vida eu fiz coisas que não foram agradáveis a Deus. E eu quero viver uma vida a partir de hoje, me esforçando para nunca mais fazer isso. Porque eu me arrependo, porque isso trouxe marcas ruins para a minha vida. Porque isso me fez viver experiências que eu não queria, que me traumatizaram, que me deixaram marcados para sempre. Mas eu creio que eu vou nascer de novo e tudo se fará novo na minha vida. É sobre essa realidade. Eu me batizei em 2006. Completo 20 anos ano que vem. No qual eu tomei essa decisão de descer as águas. Queria muito que de 2006 até hoje eu nunca mais tivesse pecado. Ou sonho. Mas a verdade não é essa. Mas foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Foi falar, Senhor, eu quero a partir de hoje aprender a falar como o Senhor fala, aprender a andar como o Senhor anda, aprender a pensar como o Senhor pensa. Isso é nascer de novo. Não é você largar, talvez você precise, mas não de forma forçada ou de forma obrigatória, mas porque você compreende que um novo momento, um novo nascimento vai exigir de você novos relacionamentos, novas condutas, novos pensamentos. Mas quem é que faz a obra? O Espírito Santo. Não é por força, nem por violência. Não. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que tem como premissa básica o amor. O amor. E esse amor é importante que a gente viva. Romper barreiras para encontrar Jesus. As barreiras que Nicodemos encontrou ali, medo do julgamento, uma reputação a ser preservada, um status que talvez ele perderia, e um orgulho religioso de falar, não, mas eu cresci assim, foi o que eu aprendi na minha vida, foi fazendo isso, eu não conheço outra realidade senão essa. A realidade não pode estar presa a um rito religioso, tem que estar presa à verdade de Cristo, porque Jesus está acima de religião. O que eu preciso é nascer de novo para Ele, não para um sistema evangélico corrompido, a um sistema católico ou qualquer outra situação. Não é por isso. É Cristo, é Jesus. A base é essa. O novo nascimento começa quando eu decido buscar Jesus, apesar das barreiras. Apesar de ter a ciência de que alguém vai apontar o dedo para mim e falar assim, ali, se batizou, pronto, pronto, ali agora, isso, aquilo, não.
Não, agora não vou chamar mais tal pessoa para fazer mais nada. Não. Não é por aí não. Eu conheço pessoas que colocam resistência grande ao viver o sobrenatural de Deus, preocupado com o que as pessoas vão pensar. E se esquecem de que quem morreu na cruz para me salvar foi Jesus Cristo. Minha preocupação tem que estar em agradá-lo, tem que estar em honrá-lo. Eu preciso nascer de novo. Muitos querem mudança, mas não querem exposição. Nicodemos precisou se expor a Jesus. É o coração aberto, porque Ele conhece cada detalhe do meu coração, do seu coração, da sua mente, de quem você é. Não adianta você querer esconder nada dEle. Ele olha para você e fala: conversa, está falando aí, mas não é isso que está pensando. Não adianta. Então eu não posso ter medo dessa exposição a Ele, porque Ele me criou. Ele sabe exatamente como eu sou, as minhas dificuldades, meus pensamentos, meu temperamento, meu jeito de ser, Ele conhece. Por isso que Ele olha para mim e fala: é necessário nascer de novo. Não adianta vir com um discurso bonito, não adianta vir escondido ou vir à luz do dia, não importa. O importante é que você chegue até Ele e se permita ser transformado por esse poder maravilhoso. É necessário. A transformação começa quando saímos do nosso eu, do meu querer, da minha vontade, do que eu entendo. Porque muitas vezes nós queremos uma transformação muito rápida, queremos acelerar processos, queremos fazer com que as coisas aconteçam do meu jeito, e queremos pegar uma realidade espiritual e vivermos de uma forma física, e não é assim que funciona. Olha quanto tempo você durou até construir um hábito na sua vida. Você acha que vai ser mais rápido? Talvez demore também, porque talvez esteja tão preso ali à sua realidade, viver algo, que naturalmente você fica pensando: vai dar um trabalho fazer isso tudo. Yasmin, quando casou comigo, ela não quis mudar o nome dela de solteira. Zero problema quanto a isso. Sabe qual foi o que ela disse? Vai dar muito trabalho mudar todo o documento. Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo outro, tem que mudar aquilo outro, tem que mudar aquilo outro. Tem gente que se preocupa com o trabalho que vai dar. Não se preocupe hoje com coisas que talvez Deus vá pedir de vocês. Mas vai pedir, sabe por quê? Porque Ele ama. Porque Ele sabe que vai ser prejudicial para a sua vida. Não adianta. Se eu ficar preso a essa realidade, não vai. Eu tenho que liberar, deixar ir. É muito melhor. Não muda se você tiver muito apego. Não tem como. Nicodemos, ele rompeu aquela realidade e foi ao encontro de Jesus, porque ele sabia que ali tinha algo diferente. Talvez hoje você tenha a compreensão de que nele, em Jesus, existe algo diferente. Eu quero que você compreenda nessa manhã que não gere barreiras, não coloque dificuldades entre você e Cristo, porque Ele não coloca a dificuldade para te alcançar. Pelo contrário, Ele facilita o processo. A questão é que às vezes o facilitar o processo implica em passar uma dificuldade, implica em passar um problema. Por quê? Porque de forma natural você não teve essa compreensão. Mas Ele não desiste de você. Ele não desistiu de mim e não vai desistir de você nunca. Você pode ser resistente, teimoso, pode colocar inúmeras barreiras, mas Ele sempre vai estar disposto a te abraçar, a te acolher e te dar uma nova vida. Mesmo você com 20, 30 anos de cristão, não importa. Pode ser amanhã, ano que vem eu completo 20 anos, no qual me batizei. Ano que vem eu preciso talvez nascer de novo em alguma área da minha vida. E vai ser assim até a consumação dos séculos. Porque eu nunca chegarei aqui na terra à perfeição. Nunca.
Jesus, ele não negocia o que é essencial. Nicodemos, ele elogia Jesus, reconhece sinais, mas Jesus não entra nesse jogo. Não entra nisso. Porque o essencial, o necessário é o quê? É o nascer de novo. Eu quero que você pense nessa manhã comigo. Será que realmente eu nasci de novo? Nasci, pastor, eu sei que eu nasci. Mas eu ainda estou engatinhando. Eu ainda não aprendi a falar. Eu choro por tudo. Talvez você já tenha dado uns passos, já tenha aprendido até mesmo a falar, mas você não sabe receber o não. Quando recebe o não, acabou você. E aí como é que vai ser? Precisa continuar a caminhada, aprender um pouco mais, avançar um pouco mais. Não, meu problema agora não é nem que eu não consigo aguentar não, é que eu não paro de falar depois que eu aprendi a falar. Falo demais. E às vezes eu firo pessoas falando. Às vezes eu falo mal de alguém. Às vezes eu fomento discórdia, problema. É necessário nascer de novo. O novo nascimento não está atrelado a vocês apenas que vão aqui descer as águas hoje, mas a todos nós que precisamos, porque Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito. O primeiro passo é o nascer da água. É o batismo para o arrependimento, para o novo nascimento. Mas existe uma mudança, que é essa mudança interior, que vem através do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não é um papel meu. Você pode ouvir a pessoa com a melhor oratória do mundo, por horas, e aquele discurso ser muito bonito para você, e pode não te convencer em nada. Mas quando o Espírito Santo fala, pode ser em meio a uma zoada, pode ser em meio ao pior português que você já ouviu na sua vida, você vai ser tocado, porque é por Ele. Não é o meu esforço, não é o meu conhecimento, não é como eu falo, é de quem eu falo, é em nome de quem eu falo. Isso é que tem poder. Não são minhas palavras exatamente, mas é o poder dele que atua em nossas vidas. É por isso Jesus, ele oferece não somente uma melhoria, mas uma nova vida. Eu não posso desprezar isso. O cristianismo não é uma reforma simplesmente, mas é uma reconstrução. Sabe quando você vê aquele imóvel que às vezes o corretor fala, não, uma reforma aqui já vai resolver. Aí quando você entra, você percebe que uma reforma não vai resolver. Você precisa derrubar tudo e construir de novo. Tem paredes na minha vida e na sua vida que não basta você chamar alguém, botar ali uma massa corrida e pintar, chapiscar aquilo ali, não. Você precisa derrubar aquela parede, derrubar aquilo, porque aquilo está sendo um empecilho para você. Colocar no chão e falar, Senhor, reconstrói. Por isso que nós somos chamados de vaso, de barro, nas mãos do oleiro, aquele que faz, que é o artesão ali, que molda de forma muito perfeita. Porque tem ali aquele barro, e se porventura se quebrar, se porventura não ficou do jeito que eu quero ainda, normalmente você coloca um pouco de água, mexe ali e faz de novo. Então não existe essa ideia de, quebrou, eu vou aqui colar aqui. Não fica a mesma coisa. Faz de novo, faz outra vez, e vai fazendo, vai refazendo, porque o amor dele nos refaz, me desconstrói o que eu aprendi da minha vida, o que eu entendo como certo ou errado, o que eu recebi de princípio na minha casa. Tudo isso pode ser ajustado. Tudo aquilo que não é compatível com a vontade de Deus pode ser transformado. Nada é impossível. Se nada é impossível no quesito coisa, nada é impossível também no quesito pessoas. Não existe aquela pessoa que Deus fala, não, tal pessoa para mudar é difícil para mim. Não, é difícil para mim.
para você. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nascer de novo é uma obra do Espírito, não do esforço humano. O novo nascimento não é força de vontade. Não é apenas uma mudança externa. Não é apenas uma disciplina religiosa. Não é um mérito pessoal seu. É obra do Espírito Santo. Obra dele. Eu tenho uma decisão. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar para melhor a minha vida. Quando você abre, dá essa legalidade para ele, o que é que ele faz? Ele faz a obra. E a obra dele é completa. Ele é um Deus de obras completas. Você não se faz nascer de novo. Não, não. Ele faz com que eu nasça de novo. O dia que você nasceu de novo, o dia que você voltou e falou: Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Não quero mais sofrer sozinho. Se for para sofrer, que eu sofra contigo. Eu não quero mais sentir esse vazio aqui dentro, que as coisas que eu tenho e que eu trabalho ainda assim não me preenchem. Talvez preenchem por tempos, mas logo em sequência acaba. Mas eu quero ter o Senhor na minha vida, porque eu sei que esse vazio é do seu tamanho e o Senhor vai preencher. Porque independente se eu tenho algo ou não, materialmente falando, eu sempre teria certeza de que eu te tenho, de que o Senhor está comigo. Então essa obra é dele, é do Espírito Santo. Eu preciso ter uma vida dedicada a isso. Eu preciso viver, frutificar no Espírito Santo. Por isso você tem que olhar para as pessoas e crer que ali pode ser uma obra do Espírito Santo. Talvez hoje esteja ainda uma obra inacabada, ou recém-começada, mas Deus vai o quê? Aperfeiçoar. Um dia de cada vez. Ele vai fazer, Ele vai mudar. Penúltimo ponto, o novo nascimento produz uma nova identidade. Uma nova identidade. Quem nasce de novo recebe uma nova natureza. Que natureza é essa? A natureza de Cristo. É a melhor natureza que você pode ter. Você pode olhar hoje e reconhecer as suas mazelas, aquele ponto fraco que você tem, aquilo que você sabe que quando pisam ali, você se transforma. Aí vem Cristo com um toque e fala: ó, já deu, bora viver algo novo, vamos viver uma nova experiência, vamos compreender o que é realmente viver a minha vida. E Ele começa a fazer de novo, começa a mudar de novo. Nós temos novos valores, novos desejos, e começa uma nova história. Só que é uma história que vai ser escrita verdadeiramente pelo autor de todas as coisas. Não é uma história no qual eu botei inúmeras interferências. Não, ó Deus, esse roteiro aqui não está bom, vamos cortar aqui esse parágrafo aqui, vou botar um outro, muito melhor. Ó, isso aqui eu não gostei, vou mudar isso aqui, porque acho que o Senhor não pensou direitinho quando gerou isso, não. Eu vou fazer do meu jeito. Só que isso gera ansiedade. Isso gera a sensação de que eu tenho controle, ou se eu não fizer do meu jeito, não vai dar certo. Quando eu nasço de novo, eu compreendo que a minha vida não pertence mais a mim, não é mais a minha vida. Ele que vive. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Sabe qual é a real? Vocês têm que olhar para mim, eu tenho que olhar para vocês, eu tenho que enxergar Cristo. A principal diferença é que Cristo em nada pecou e nós pecaremos, infelizmente. Mas é a necessidade que eu tenho de querer sempre viver parecido com Ele. Isso será determinante da minha vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Coisas novas. O passado não define mais o futuro de quem nasceu de novo.
Deus não leva mais em consideração o seu passado. Deus quer saber daqui para frente, é uma nova história. Daqui para frente eu preciso escrever contigo, eu preciso dizer o meu plano, eu tenho que falar: Senhor, legal, eu sei que vai ser um pouco difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo, nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar, sempre estará ao meu lado. Então não creia que o seu passado vai ter um poder determinante no seu futuro, se você nascer de novo. Quando você nasce de novo, tudo muda, é tudo novo, verdadeiramente. E por fim, o batismo é a resposta visível de uma transformação interior. É uma resposta visível. O batismo não salva, mas testemunha que algo já aconteceu por dentro. A Bíblia não coloca o batismo como um pré-requisito para a salvação. O texto bíblico diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Fala da importância, porque o batismo é uma instrução de Jesus. Jesus mandou a gente ir e batizar em nome dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista pregoou, Jesus fez para nos dar exemplo. Então há um mandamento, mas não gera salvação. O que é que gera salvação? É crer nele, é crer na obra salvadora dele. O que é o batismo? É uma chancela, é um reconhecimento visível, público da sua fé em Cristo. Foi no momento do batismo de Jesus que o Espírito Santo desceu sobre ele, e ali as pessoas, de forma visível, tiveram esse conhecimento de quem ele era. Ou seja, foi uma resposta visível de uma transformação interior. A essência dele estava ali, mas a partir daquele momento ele iniciou toda a sua trajetória. Por isso que é um marco em nossas vidas. Por isso que sempre quando eu me lembro do dia 30 de dezembro de 2006, lá em Estela Maris, em uma piscina, com 2 pastores, um era meu avô, eu desci as águas. E foi um marco na minha vida. Eu creio que vai ser um marco na vida de vocês. Eu creio que é um marco na vida de todos aqueles que já passaram por isso, que já tiveram essa experiência. O batismo declara: o velho ficou para trás, o novo começou. E não há momento melhor senão esse de término de ano, início de um novo ano. É verdadeiramente começar de forma nova, de forma transformada. E eu quero reforçar isso para vocês em especial. Eu estou aqui, Yasmin, nós como igreja estamos aqui para ajudá-los, um passo de cada vez, um dia de cada vez, sem pressão, porque não é por muito falar, é pelo seu nível de obediência a Ele. Amém? Romanos 6,4 diz: portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Assim como Cristo, eu também preciso viver uma nova vida. Mas hoje Cristo está em uma outra realidade. Não existe mais a carnalidade. Mas não, quando nós tivermos a oportunidade de encontrá-lo, vai ser totalmente diferente do que a televisão nos mostra. Totalmente diferente de tudo que você já pensou e imaginou. Porque eu encontro a transformação, eu não consigo nem falar muito sobre isso. Mas eu preciso crer que hoje a sua vida, a vida de muitos aqui, vai passar por um processo de transformação, de mudança, porque você crê que é por Ele. É uma prova de um encontro verdadeiro que você teve com Jesus, e um encontro que vai mudar a sua forma de pensar. Amém? Coloca a mão em seu coração, eu quero orar por você. Pai, te damos graças. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor perfeito.
Obrigado por esse amor que nos constrange. Esse amor que faz questão de falar: é necessário nascer de novo. É necessário vivermos uma nova realidade. Que possamos confiar mais em Ti. Que possamos dar vazão a tudo aquilo, Senhor, que não nos cabe mais. Queremos dar liberdade ao Teu Espírito Santo para completar essa obra de mudança, de transformação, de conversão, de transformação. Nos ajuda, Senhor, a vivermos um dia de cada vez. Em nome de Jesus. Amém.